Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje vamos analisar jogos do dia 7/6, quarta-feira. Quarta-feira bem legal, bastante jogos à noite principalmente, né? E vamos estar analisando, dando uma olhada em cada jogo aqui com vocês, beleza? Vamos direto para a tela, assim como vocês já sabem, né? Só deixar aqui um detalhe, na segunda-feira nós lançamos o nosso primeiro vídeo, na verdade foi lançado domingo à noite, referente aos jogos de segunda-feira, certo? E detalhe, gabaritamos todos os jogos passados ali no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro vídeo aí do quadro De Olho no Green. Esse vídeo, né, ele é gravado sempre um dia antes do dia que nós analisamos. Então hoje eu tô terça-feira fazendo o vídeo para quarta. E hoje, por enquanto, é o nosso segundo dia, né, De Olho no Green. No caso, hoje de jogos, mas é o terceiro vídeo que você está assistindo. Mas, em resumo, até então os jogos estão se encaminhando bem. Inclusive, o Lausanne, no momento que eu estou gravando aqui, ele está vencendo por 1-0. E no vídeo eu falei, né, acreditava até numa vitória do Lausanne e 2 gols na partida. Tá no início do jogo, mas vai se encaminhando muito bem aí esse novo quadro e as nossas análises, né, o que é mais importante, que é o que vai ajudar você, o que vai colocar dinheiro no seu bolso, beleza? Mas passado isso, vamos então para os jogos do dia 7, os jogos de quarta-feira, né? Você deve estar assistindo esse vídeo aí na terça, então são os jogos de amanhã, beleza? Vamos lá. Primeiro jogo na tela, jogo do Auger contra o Biskra, tá? É um jogo lá da Argélia. Vamos dar uma analisadinha nele aqui, depois eu passo o que foi analisado para esta partida. Nós temos aqui o time da casa, se a gente for separar somente os jogos de casa, pô, sensacional, né? Sensacional, uma sequência excelente. Ele joga muito aqui na Taça das Confederações da CAF, né? Uma Copa, digamos assim. E aqui, pô, mesmo fora da Copa, ele tem uma boa sequência, né? Costuma empatar bastante, mas também tem uma boa sequência de vitórias. Olha só, tu não encontra uma derrota, cara. Tem esse jogo aqui que foi na CAF ali, mas, pô, fora isso, uma sequência muito boa. E contra o adversário, em casa, é excelente, né? Invicto, somente vitórias por enquanto. E aí você vai ver o visitante, pô, confirma ainda mais esse favoritismo, né, ao time da casa. O que me assusta é, se você pegar no geral, você já vê que a sequência não é a mesma, tanto para o time da casa quanto para o time visitante, e até mesmo os jogos entre eles, tá? E, para piorar, tem a classificação. É o que me assusta nesse jogo. Porém, se você for pegar a classificação do time em casa, né, de 7 jogos aí, de 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, e o time visitante fora, de 12 jogos, 7 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Então a gente tem aí, cara, em casa um time muito bom e o visitante fora é um time muito ruim. E eles vão jogar entre si. E eu acredito muito para esse jogo apenas um mercado. Vou deixar aqui para você já, que é o nosso back home. Back home ou back Auger, no caso, que é vitória a favor, né? Back para você que não sabe é a favor. E home é casa, então a favor da casa, que nesse caso é o Auger. Acredito na vitória do Auger, tá? Tempo regulamentar, vale ressaltar, é um jogo de liga, mas né, se fosse um jogo de Copa você já está ciente. Tempo regulamentar é o que funciona, tá? E só deixar claro aqui para você, enquanto eu estou gravando, não sei se você está reparando, mas aqui embaixo, ó, ontem, no vídeo de ontem, no caso, nós falamos também referente ao jogo do Arminia Bielefeld, né, Bielefeld, sei lá, e o Wengen, sei lá, eu vou deixar desse jeito. E eu falei que eu acreditava muito em um Arminia muito em cima, até porque perdeu, né, o jogo de ida por 4-0. E agora, início de jogo, 5 minutinhos, adivinha, Bielefeld, agora eu falei certo, eu acho, Bielefeld 1-0. Detalhe, nesse jogo a gente recomendou, né, eu falei lá no vídeo, over 0,5 HT e over MFT, certo? Ou seja, 1 gol no primeiro tempo e 2 gols na partida. Ainda acreditando também que o Bielefeld poderia ir buscar uma vitória de uns 2-0, tá? A odd aqui, cara, parece bem estranha. O gol foi validado,
mas eu acho que a Betfair tá bugada, a odd ali, ela não atualizou. Ó, agora sim, ó, foi para 1,31, então tá certo. Então, beleza, tudo se encaminhando. Então, eu queria deixar aí para vocês essa informação, beleza? Mas vamos seguir aqui no vídeo, então, para que a gente possa fazer mais um dia de análise sensacional. E vamos para o próximo jogo. Esse jogo do Auger, Back Home, é nossa indicação para essa partida. Próximo jogo, então, jogo aqui do Nacional contra o Internacional, né? É o Nacional contra o Internacional. Cara, para esse jogo não tem uma entrada, não tem muitas entradas, né? Apenas uma, eu acredito, para esse jogo. Ah, Guilherme, é um back nacional? Não, não é um back nacional. Acho arriscado. O Inter não é um time que pode se arriscar em entrar contra ele, digamos, né? O Nacional é um bom time, gosto bastante, mas a gente pode ver uma coisa muito específica nesse jogo aqui, que as duas equipes têm. Olha só, gols, 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 apenas um 0-0 aqui e gols. Vamos ver o Inter? Gols, 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 gols. Muito bom o Inter para 1,5, muito bom para 1,5, 2 gols na partida, né? No geral, a mesma coisa, tem um joguinho aqui de 1-0 e um joguinho de 0-0 contra o Danúbio, que é chatinho. Vamos ver o do Inter? Pô, nos últimos 10, se a gente pegar, vamos contar esse 1-0 aqui só, né? Esse 1-0 até passou dos últimos 10, mas enfim, o Inter muito bom, na minha opinião, para 1,5. Então não tem outro mercado que eu vejo para esse jogo a não ser o over 1,5 FT, beleza? Over 1,5 FT ali na Libertadores, cara, na maioria dos jogos tá rodando antes do jogo começar em torno de 1,3, tá? Às vezes mais, 1,3 a 1,4. Dependendo do jogo, 1,2 a 1,3. Só que é um mercado que a gente tem uma valorização rápida também. Tu consegue buscar ali no primeiro tempo, dependendo do momento que tu pegar, pode buscar até 1,5 a odd, ou até 2 no intervalo. Muitos jogos chegam a odd 2 no over MFT, tá? Então é um mercado que você consegue pegar muito bem, beleza? Vamos lá, próximo jogo. Esse do Nacional não tem muito o que dizer, acho que é o próprio jogo para 1,5. Mas agora nós temos aqui o joguinho do Sport Avaí. O Avaí fora de casa tá muito mal e a gente já pode ver aqui o histórico do Sport em casa, né? Sport que, pô, perdeu pro Criciúma aqui, certo? Mas, beleza, no geral é uma coisa. Inclusive, no geral até não está tão mal, pô. Perdeu 2 dos últimos 10 jogos. Um foi jogo de Copa do Brasil contra o São Paulo, jogo difícil. Outro foi contra o Criciúma aqui, pô, né? É um jogo difícil jogar contra o Criciúma em casa. Mas vamos lá. Em casa é o que importa aqui pra gente, porque é onde o Sport está jogando. E depois a gente vai ver o Avaí fora de casa e vai se confirmar isso, tá? Mas, ó, em casa o Sport venceu, cara, vou botar 8, né? Porque aqui contra o Ceará foi jogo de Copa, não foi em tempo regulamentar. Mas, pô, o Sport venceu 8 dos últimos 10 jogos em casa, né? No Brasileirão venceu todos. Foram 4 jogos e 4, cara, jogos muito bem vitórias, né? Muito bem vencidas, certo? A gente tem aqui, pô, um 4-1 contra o ABC, a gente tem um 3-0 contra o Botafogo de São Paulo, a gente tem um 3-2 contra a Tombense e 2-0 contra o Guarani. E agora você vai ver aqui, o Avaí fora de casa confirma ainda mais, né, esse favoritismo do Sport. Pô, perdeu contra o Juventude, perdeu pro Novo Horizontino, empatou com o Atlético Goianiense, venceu lá um jogo da Tombense, perdeu pro Criciúma, perdeu pro Guarani de 4-1, fora a sequência antes do campeonato iniciar. Então, assim, para esse jogo, não arrisco em mercado de gols. Temos apenas uma entrada para essa partida, que é o back home, ou seja, vitória a favor da casa, né? Vitória da casa, que nesse caso aqui é o Sport, tá? Acredito que o Sport saia Acredito que o Vitória saia vitorioso. Acredito que o Sport saia vitorioso nessa partida. Aqui não tem edição, tá, galera? Então, se tivesse edição, ia ficar um monte de corte aqui nesse momento. Mas eu acredito muito na vitória do Sport em casa, muito forte. E o Avaí vem numa sequência muito ruim, principalmente como visitante. Então, pesa muito nesse confronto. Próximo jogo, nós temos Fiorentina e West Ham. Final, né, de Liga da Conferência Europeia, ou Europa Conference League, né? Acho que no inglês é isso. Então, cara, é um jogo de final. É um jogo difícil, né? Pô, se a gente for ver aqui o histórico entre eles, é difícil ver o histórico das equipes.
em um jogo que é uma final de uma competição da UEFA. Eles não têm confronto entre eles. Um joga Premier League, o outro joga Série A lá do Campeonato Italiano. Então, a Fiorentina tá mais ou menos em casa. O West Ham não tá muito bem fora. Será que quem é favorito aí é a Fiorentina por estar jogando em casa? Não, porque não tem jogo em casa, é jogo neutro. Certo? É uma final é tipo uma final de Champions, só que é uma Champions da terceira divisão. Então aqui não tem essa de jogar em casa ou não. É um campo neutro, é uma final, tudo pode acontecer. É a mesma coisa Champions, pô. O Manchester City tá melhor. O Manchester City é favorito. O Manchester City é muito mais time hoje. Só que é uma final de Champions. Se a Inter marca um gol na final e segura o resto do jogo, Guilherme, mas é difícil a Inter conseguir marcar. Também tem toda essa questão aí, né? Mas, cara, final é final. Então, para esse jogo, eu não acho que a gente consegue definir um favorito, até porque as odds estão bem equilibradas, né? Mas eu vejo aqui um bom mercado que as duas equipes gostam bastante, que é o mercado de over em MFT, tá? Over em MFT, cara, é o mercado para esse jogo, tá? Final é sempre uma dúvida, claro, né? Final pode ser um jogo muito aberto, pode ser um jogo muito pegado, muito trancado, de poucos gols, mas é uma recomendação que eu deixo para você decidir no live. A odd tá muito boa, tá? Muito boa. Eu tava vendo aqui no pré-live hoje, o jogo é só amanhã, vai melhorar ainda essa odd, mas hoje a odd estava em torno de 1.4. Então essa odd vai melhorar até amanhã, você vai poder pegar no live aí melhor. Guilherme, como assim? Pô, assiste o jogo, acompanha as estatísticas do jogo. Viu que o jogo começou muito bem, você entra com over e meio. Viu que o jogo começou para gols, as duas equipes buscando o jogo e tal, aí você entra com um e-mail lá. Se não, espera até se confirmar. Tá? Guilherme, mas daí tem o risco de sair o gol, o jogo tá ruim, mas sair os dois gols. Tem. E aí a escolha é sua. Você quer entrar no pré-live como um punter, de olhos fechados, apenas levando em consideração a análise pré-live? Show de bola, você vai ser um punter. Agora você quer ser um trader e deixar para o ao vivo, confirmar ali o comportamento das equipes, pegar a movimentação no mercado e entrar ao vivo? Show de bola. Mas aí você tem o risco, assim como você tem o risco no punter de pegar o jogo ser ruim e não sair os dois gols, você tem o risco no trader de pegar durante a partida, ou melhor, de deixar para pegar durante a partida, o jogo não mostrar movimento e os dois gols saírem. Você ficou de fora. Né? E aí você vai pesar na balança o que cabe mais, o que cabe mais, né? Se enquadra mais nos seus métodos aí, beleza? Vamos lá. Próximo jogo, então. Esse joguinho da Fiorentina, joguinho de over 1,5, 2 gols na partida. O próximo jogo é o jogo do River Plate contra o Fluminense. Aí eu acho que é um jogo muito esperado pelo pessoal nessa quarta-feira. Tem esse e tem o do Palmeiras, que a gente vai estar vendo ali, né? Mas o do Palmeiras eu acredito que tá mais definido. Esse jogo aqui do River, cara, eu vou passar uma entrada aqui, vou passar um mercado aqui que você vai me dizer, não, Guilherme, tu é louco. Ou talvez você vai dizer, cara, analisasse muito bem. Então a gente vai ter uma divisão de opiniões aqui, eu acho. Eu escolhi 2 mercados para esse jogo, tá? 2 mercados. Um é um mercado mais tranquilo. O outro é um mercado que eu vou ser um pouquinho mais, não arrojado, mas, pô, de acordo com a minha análise aqui, eu acredito que temos grandes chances de ter esse mercado aí com sucesso, tá? Vamos lá. Vamos primeiro aos dados aqui. Classificação. Fluminense é o primeiro colocado. Perdeu o último jogo pro The Strongest fora de casa. Beleza. Venceu 3, né? Inclusive venceu o River Plate por 5-1 lá no Maracanã, eu acho. Acho que foi lá. Daí depois o Fluminense venceu lá também o The Strongest e venceu o Crystal Palace, o Sporting Cristal fora de casa. Beleza. E aí o River Plate, cara, tá mal, né? Perdeu pro The Strongest, venceu aí o Crystal Palace em casa. Cismen Crystal Palace, né? Venceu o Sporting Cristal em casa, perdeu pro Fluminense e empatou aí com o Sporting Cristal. Agora acertei. Sporting Cristal fora de casa. Beleza. É o último colocado. Tem chances ainda? Vamos ver. Tem chances ainda. Matematicamente tem chances ainda, porque faltam 2 rodadas aí na fase de grupos. São 2 rodadas. Então ele pode chegar a 10 pontos se ele vencer as 2. E o The Strongest e o Fluminense ainda não tem 10 pontos. Então, se porventura o River vença essa partida e a próxima ele vai jogar contra, inclusive... Deixa eu ver. É contra o The Strongest. Então, se o River vencer essa partida e vencer a próxima contra o The Strongest, ele já consegue a classificação. Guilherme, mas se o The Strongest vencer o Sporting Cristal,
The Strongest vai a 9 pontos. E o River vencendo as 2 partidas vai a 10. Então ele já se classifica, né? Independente do resultado do Fluminense lá. Então tem chances ainda. Por isso, pesa mais. É um ponto a se pesar na nossa análise aqui. Já vou mostrar para você o que nós analisamos para esse jogo, tá? Vamos lá. River em casa. Nem preciso falar, né? O último jogo foi um jogo aqui da Liga. Perdeu pro Arsenal Sarandi. Em casa, claro, né? Se for pegar um geral, já dá uma equilibrada aí e tal. Ainda assim o River fica muito bem. Mas em casa, sensacional. Venceu de 4-2 aqui, foi um amistoso aqui, beleza. Se abrir mais jogos, continua uma sequência muito boa. Fluminense fora de casa. Perdeu por Corinthians. Perdeu para o Corinthians. Corinthians, né? Cara, vamos ver o Corinthians, ó. Olha o Corinthians, cara. O Corinthians venceu do Galo ontem, mano. Ontem não, dia 31. Tá, beleza, o assunto aqui não é Corinthians. Vamos lá. Fluminense fora de casa. Vem numa sequência não muito boa recentemente, né? Estava numa boa sequência até, mas recentemente vem caindo de desempenho. Se a gente pegar no geral, essa situação piora, né? Piora mais ou menos também, né? São mais os últimos jogos ali. Venceu o Bragantino no seu último jogo, eu acompanho o jogo, foi um jogo no início mais pro Fluminense, depois o Fluminense deixou o Bragantino jogar, até aí tudo bem. Cara, eu vou abrir o jogo com vocês, tá? O Fluminense, fora de casa, vem numa sequência ruim, perdeu pro The Strongest, perdeu pro Corinthians. Não acho que o Fluminense está aquele Fluminense como estava aqui, ó, quando ganhou, inclusive, do River Plate, tá? Já o River Plate, a gente vê que em casa é sensacional. E é o River Plate, né? Não podemos deixar esse destaque de fora. E o River precisa vencer. Se quiser sonhar ainda com uma classificação para a próxima fase, precisa vencer. Senão vai acabar caindo lá e olhe lá para a Sul-Americana. Eu vou de back home e over no MFT. Você pode não concordar, cara. Mas eu acredito que o River vai vencer essa partida. E é um jogo bem aberto, são duas equipes muito boas. Eu acredito que esse over 1,5 também vai dar um gás aí bem legal nessa partida, tá? Apesar de que o Fluminense tem alguns joguinhos aqui de 1-0, tem. Mas eu acredito que o River vai vir para vencer essa partida. O Fluminense vai tentar não deixar, enfim, vai ser aquela briga. Mas o River vai acabar vencendo e nós teremos 2 gols nessa partida, beleza? Essa é a minha análise para esse jogo. Eu acho que o jogo mais difícil do dia ali dentre, né, os que a gente selecionou aqui, eu acho que é o mais complicadinho aí, por ser o Fluminense, cara. O Fluminense pode surpreender por ser uma Libertadores também, né? E o próximo jogo, cara, o último jogo da lista, jogo do Palmeiras e Barcelona. Não é o Barcelona da Espanha, é o Barcelona de Guayaquil, então eu vejo sim o Palmeiras como favorito. O Palmeiras é atual campeão, vem detonando toda, né, a América, certo? E ó, só pausando aqui rapidamente para falar que o jogo do Lausanne está 2-1. O Lausanne tinha tomado um empate, agora marcou mais um gol e já praticamente bateu as entradas que a gente passou, né? Eu tinha passado lá back Lausanne e over 1,5 no de olho no green de ontem, certo? Para os jogos de hoje. Então, se o Lausanne continuar vitorioso, já bateu também, mas você pode também fazer a entrada. E eu falando isso agora é tarde demais, porque o jogo já vai ter acabado, e aí eu não sei qual vai ser o resultado, beleza? Mas enfim, vamos lá. O jogo do Palmeiras, cara, não dá, né? Você tá vendo aqui, Palmeiras em casa, avassalador, venceu o Cerro Porteño, venceu lá o Paulista, já venceu o Brasileirão também, porque vai ser Palmeiras. O Barcelona fora de casa perdeu pro Cerro Porteño, perdeu pro Bolívar, tá numa sequência ruim, não tá numa sequência boa. Venceu um jogo dos últimos 10. Se for contar esse amistoso aqui, venceu 2, mas olha lá. Cara, Palmeiras no geral não tá muito bem. Mas ainda assim na Libertadores continua vencendo. Inclusive, venceu o próprio Barcelona de Guayaquil fora de casa por 2-0, certo? E o Barcelona, né, tá nisso. Então, cara, é back Palmeiras, é vitória do Palmeiras. Palmeiras é o primeiro colocado, vamos ver. Segundo colocado. E se vencer, pode assumir a primeira posição. Nenhum ponto de diferença para o Bolívar, né? Muda apenas o saldo de gols. Então,
vai em busca dessa vitória em casa. Cara, é Palmeiras, mano. É Palmeiras. Não tem outro mercado a não ser back home. Vitória do Palmeiras, beleza? Então, recapitulando, temos Auger contra o Biskra. Back home, vitória do Auger. Nacional e Internacional, over 1,5, 2 gols na partida. Sport e Avaí, back home, vitória do Sport. Fiorentina e West Ham, final de Europa Conference League, over 1,5 FT, 2 gols na partida. River Plate e Fluminense, back home e também um over 1,5 FT, ou seja, vitória do River e 2 gols na partida. E Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, back home, vitória do nosso Palmeiras, beleza? Esses são os jogos do dia 7/6, quarta-feira, novamente aqui, de olho no Green. Eu espero você no próximo vídeo. Tamo junto, espero aí que tenham bons greens e até amanhã. Valeu!